Revista Espírita de 1859, mês de setembro. Processos para afastar os maus espíritos. A ingerência dos espíritos enganadores nas comunicações escritas é uma das maiores dificuldades do espiritismo. Sabe-se por experiência que eles não têm nenhum escrúpulo de tomar nomes supostos e até mesmo respeitáveis. Haverá meios de os afastar? Eis a questão. Com essa finalidade, certas pessoas empregam aquilo que se poderia chamar processos, isto é, fórmulas particulares de evocação ou espécies de exorcismos, por exemplo, fazê-los jurar em nome de Deus que dizem a verdade, fazê-los escrever certas coisas, etc. Conhecemos alguém que, a cada frase, obriga o espírito a assinar o nome. Se este é o verdadeiro, escreve-o sem dificuldade. Se não o é, para de repente, sem poder concluí-lo. Vimos essa pessoa receber as comunicações mais ridículas de espíritos que assinavam um nome falso com notável ousadia. Pensam outras criaturas que um meio eficaz é fazê-los confessar Jesus em carne ou outras verdades da religião. Pois bem, declaramos que se alguns espíritos um pouco mais escrupulosos se detêm ante a ideia de perjúrio ou de uma profanação, há os que juram tudo o que quisermos, assinam todos os nomes, riem-se de tudo e afrontam a presença das mais veneradas figuras, de onde se conclui que, entre o que se pode chamar processos, não existe nenhuma fórmula, nenhum expediente material que possa funcionar como preservativo eficaz. Dir-se-á, neste caso, que nada há a fazer senão deixar de escrever. Este meio não seria melhor. Longe disso, em muitos casos seria pior. Já dissemos, e nunca seria demais repetir, que a ação dos espíritos sobre nós é incessante e, por ser oculta, não deixa de ser menos real. Se ela deve ser má, será ainda mais perniciosa pela própria razão de o inimigo encontrar-se escondido. Através das comunicações escritas, ele se revela e se desmascara. Assim sabemos com quem lidamos e podemos combatê-lo. Mas, se não há nenhum meio de o afastar, que fazer então? Não dissemos que não haja nenhum meio, mas apenas que a maioria dos que empregamos são ineficazes. Esta a tese que nos propomos desenvolver. É preciso não perder de vista que os espíritos constituem todo um mundo, toda uma população que enche o espaço, circula ao nosso lado, mistura-se a tudo quanto fazemos. Se o véu que nos oculta viesse a ser levantado, nós os veríamos à nossa volta, indo e vindo, seguindo-nos ou nos evitando, conforme o grau de simpatia. Uns indiferentes, verdadeiros desocupados do mundo oculto, outros muito ocupados, quer consigo mesmos, quer com os homens aos quais se ligam, com um propósito mais ou menos louvável, segundo as qualidades que os distingue. Numa palavra, veríamos uma cópia perfeita do gênero humano com suas boas e más qualidades, com suas virtudes e vícios. Esse envolvimento, ao qual não podemos escapar, já que não há recantos por demais ocultos que sejam inacessíveis aos espíritos, exerce sobre nós e a nossa revelia uma influência permanente. Uns nos impelem ao bem, outros ao mal. Muitas vezes, as nossas determinações resultam de suas sugestões.
Felizes daqueles que têm juízo suficiente para discernir o bom ou o mau caminho por onde nos procuram arrastar. Considerando-se que os espíritos nada mais são que os próprios homens despojados de sua indumentária grosseira, ou almas que sobrevivem aos corpos, segue-se que há espíritos desde que há seres humanos no universo. São uma das potências da natureza e não esperam que haja médiuns escreventes para agir. A prova disso é que em todos os tempos os homens hão cometido inconsequências. Eis porque dizemos que sua influência é independente da faculdade de escrever. Essa faculdade é um meio de conhecer tal influência, de saber quais são os que nos rodeiam e quais aqueles que se ligam a nós. Pensar que nos podemos subtrair a essa influência, abstendo-nos de escrever, é agir como crianças que acreditam escapar a um perigo pelo simples tapar dos olhos. Ao revelar aqueles que temos por camaradas, como amigos ou inimigos, por isso mesmo a escrita nos proporciona uma arma para combater estes últimos, pelo que devemos agradecer a Deus. Na ausência da visão para reconhecer os espíritos, temos as comunicações espíritas, por onde eles se revelam tais quais são. Isso é, para nós, um sentido que nos permite julgá-los. Repeli-lo é comprazer-se em ficar cego e exposto ao engano sem controle. A ingerência dos maus espíritos nas comunicações escritas não constitui, pois, um perigo ao espiritismo, porque, se perigo há, continuará havendo em caráter permanente. Nunca estaríamos bastante persuadidos desta verdade. Trata-se apenas de uma dificuldade da qual o espiritismo triunfará se a ele nos dedicarmos de maneira conveniente. Antes de tudo, podemos estabelecer como princípio que os maus espíritos não aparecem senão onde alguma coisa os atrai. Portanto, quando se intrometem nas comunicações, é que encontram simpatias no meio onde se apresentam, ou, pelo menos, lados fracos que esperam aproveitar. Em todo caso, por que não encontram uma força moral suficientemente para os repelir? Entre as causas que os atraem, é preciso colocar em primeira linha as imperfeições morais de qualquer natureza, porque o mal simpatiza sempre com o mal. Em segundo lugar, a excessiva confiança com que são acolhidas suas palavras. Quando uma comunicação revela uma origem má, seria ilógico inferir daí uma paridade necessária entre o espírito e os evocadores. Frequentemente, vemos pessoas muito distintas expostas às patifarias dos espíritos enganadores, como ocorre no mundo com pessoas honestas, enganadas pelos espertalhões. Mas, quando tomamos precauções, estes últimos nada têm a fazer. É o que acontece também com os espíritos. Quando uma pessoa honesta é enganada por eles, isso pode decorrer de duas causas. A primeira é uma confiança absoluta que a leva a desistir de todo o exame. A segunda é que as melhores qualidades não excluem certos lados fracos que dão guarida aos maus espíritos, ávidos por se agarrarem às menores falhas da couraça. Não nos referimos ao orgulho e à ambição, que são mais do que entraves, mas a uma certa fraqueza de caráter e, sobretudo, aos preconceitos que esses espíritos sabem explorar com habilidade, lisonjeando-os. Com vistas a isso, eles usam de todas as máscaras a fim de inspirar mais confiança. As comunicações
francamente grosseiras são as menos perigosas, visto a ninguém poderem enganar. As que mais enganam são as que têm uma falsa aparência de sabedoria ou de seriedade. Numa palavra, as dos espíritos hipócritas e pseudo-sábios. Uns podem enganar-se de boa fé, por ignorância ou presunção. Os outros não agem senão pela astúcia. Vejamos então qual o meio de nos desembaraçarmos deles. A primeira coisa é não os atrair e evitar tudo quanto lhes possa dar acesso. Como vimos, as disposições morais são uma causa preponderante. Todavia, a abstração feita dessa causa, o modo empregado não deixa de ter influência. Há pessoas que têm por princípio jamais fazer evocações e esperar a primeira comunicação espontânea que saia do lápis do médium. Ora, se nos recordarmos do que já dissemos sobre a variada e numerosa população dos espíritos que nos cercam, compreenderemos, sem dificuldade, que isso seria colocar-nos à mercê do primeiro que viesse, bom ou mau. E como nessa multidão há mais espíritos maus do que bons, existe mais oportunidade para os maus, exatamente como se abríssemos a porta a todos os passantes da rua, ao passo que, pela evocação, fazemos a escolha. Ademais, cercando-nos de bons espíritos, impomos silêncio aos maus, que, apesar disso, bem poderão procurar insinuar-se algumas vezes. Os bons chegam mesmo a permiti-lo para exercitar a nossa sagacidade em reconhecê-los, mas não terão nenhuma influência. As comunicações espontâneas têm uma grande utilidade quando estamos cientes da qualidade daqueles que nos cercam. Devemos, então, felicitar-nos pela iniciativa deixada aos espíritos. O inconveniente não se encontra senão no sistema absoluto, que consiste em nos abstermos do apelo direto e das perguntas. Entre as causas que influem poderosamente sobre a qualidade dos espíritos que frequentam as casas espíritas, não se deve omitir a natureza das coisas que ali são tratadas. Aquelas que se propõem um fim sério e útil atraem por isso mesmo os espíritos sérios. As que somente visam satisfazer a vã curiosidade ou seus interesses pessoais expõem-se, pelo menos, a mistificações, quando não há coisas piores. Em resumo, podemos extrair das comunicações espíritas os mais sublimes e os mais úteis ensinamentos, desde que os saibamos dirigir. Toda a questão se resume em não nos deixarmos levar pela astúcia dos espíritos zombeteiros ou malévolos. Ora, para isso, o essencial é saber com quem tratamos. Inicialmente, ouçamos a propósito os conselhos que foram dados pelo espírito de São Luís à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, através do Sr. R., um de seus bons médiuns. Trata-se de uma comunicação espontânea, por ele recebida certo dia em sua casa, com a missão de transmiti-la à referida sociedade. Abre aspas. Por maior que seja a legítima confiança que inspira os espíritos que presidem aos vossos trabalhos, há uma recomendação que nunca será por demais repetida e que deveis tê-la sempre presente em vossa mente, quando vos entregardes aos vossos estudos. Pesai e amadurecei, submetei ao controle da mais severa razão a totalidade das comunicações que receberdes. Não hesiteis, desde que uma resposta vos pareça duvidosa ou obscura,
de demandar os esclarecimentos necessários para fixá-la. Sabeis que a revelação existiu desde os tempos mais recuados, sempre apropriada ao grau de adiantamento dos que a recebiam. Hoje não se trata de vos falar por imagens e parábolas. Deveis receber nossos ensinamentos de uma maneira clara, precisa e sem ambiguidade. Entretanto, seria muito cômodo ter apenas de questionar para ser esclarecido. Aliás, isso seria escapar às leis progressivas que presidem a evolução universal. Não vos admireis, pois, se para vós deixar o mérito da escolha e do trabalho, e também para punir as infrações que possais cometer aos nossos conselhos, algumas vezes é permitido a certos espíritos, mais ignorantes que mal intencionados, a responder em certos casos às vossas perguntas. Em vez de ser isso um motivo de desencorajamento, deve ser um poderoso excitante para que pesquiseis ardentemente a verdade. Ficai, pois, bem convictos de que, seguindo este caminho, não podereis deixar de chegar a resultados felizes. Sede unidos de coração e de intenção. Trabalhai todos, procurai, sempre, e encontrareis. Fecha aspas. Luiz. Por pouco tato, raciocínio ou hábito de observação que tenhamos, a linguagem dos espíritos bons e sérios traz um selo que torna impossível nos enganarmos. Quanto aos maus espíritos, por mais que cubram as suas torpezas com o véu da hipocrisia, jamais poderão representar indefinidamente o seu papel. Acabam deixando cair a máscara. De outro modo, se sua linguagem fosse impoluta, seriam bons espíritos. A linguagem dos espíritos é, pois, o verdadeiro critério pelo qual podemos julgá-los. Sendo a linguagem a expressão do pensamento, tem sempre um reflexo das boas ou más qualidades do indivíduo. Não é também pela linguagem que julgamos os homens que não conhecemos? Se recebermos 20 cartas de 20 pessoas que jamais vimos, não nos deixaremos impressionar de modo diverso pela sua leitura? Não será pelas qualidades do estilo, pela escolha das expressões, pela natureza dos pensamentos e até por certos detalhes de forma que reconheceremos naquele que nos escreve o homem rústico e o bem-educado, o sábio e o ignorante, o orgulhoso e o modesto? Dá-se absolutamente a mesma coisa com os espíritos. Suponhamos que sejam homens que nos escrevem. Devemos julgá-los da mesma maneira. Julguemo-los severamente, porquanto os bons espíritos de modo algum se sentirão ofendidos com essa escrupulosa investigação, porque são eles próprios que nola recomendam como meio de controle. Sabendo que podemos ser enganados, nosso primeiro sentimento deve ser o de desconfiança. Somente os maus espíritos que procuram nos induzir em erro podem temer o exame, porque, longe de o provocar, querem ser acreditados sob palavra. Desse princípio resulta muito naturalmente e com bastante lógica o meio mais eficaz de afastar os maus espíritos e de nos premunirmos contra as suas falsidades. O homem que não é ouvido deixa de falar. Aquele que vê os seus estratagemas constantemente descobertos vai causar aborrecimento em outros lugares. O espertalhão, ciente de que nos mantemos em estado de alerta, não faz tentativas inúteis. Do mesmo modo, os espíritos enganadores deixam a partida quando percebem que nada podem fazer ou quando encontram pessoas vigilantes que desprezam tudo quanto lhes pareça suspeito.
Para terminar, resta passar em revista os principais caracteres que revelam a origem das comunicações espíritas. 1. Os espíritos superiores, como já dissemos em várias ocasiões, têm uma linguagem sempre digna, nobre, elevada, sem qualquer mistura de trivialidade. Dizem tudo com simplicidade e modéstia. Jamais se vangloriam e não fazem ostentação de seu saber nem de sua posição entre os demais. A dos espíritos inferiores ou vulgares tem sempre algum reflexo das paixões humanas. Toda expressão que denota baixeza, suficiência, arrogância, basófia ou acrimônia é indício característico de inferioridade e de embuste, caso o espírito se apresente com um nome respeitável e venerado. 2. Os bons espíritos não dizem senão o que sabem. Calam-se ou confessam a sua ignorância sobre aquilo que não sabem. Os maus falam de tudo com segurança, sem se incomodarem com a verdade. Toda heresia científica notória, todo princípio que choca a razão e o bom senso, denuncia fraude, desde que o espírito se apresente como um ser esclarecido. 3. A linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. Os pensamentos são os mesmos, quaisquer que sejam o tempo e o lugar. Podem ser mais ou menos desenvolvidos, conforme as circunstâncias, as necessidades e as facilidades de se comunicarem, mas não são contraditórios. Se duas comunicações que trazem a mesma assinatura encontram-se em oposição, uma delas será evidentemente apócrifa, e a verdadeira será aquela onde nada desminta o caráter conhecido do personagem. Quando uma comunicação apresenta o caráter de sublimidade e de elevação, sem nenhum defeito, é porque emana de um espírito superior, seja qual for o seu nome. Se encerrar uma mistura de bom e de mal, procede de um espírito vulgar, caso se apresente como é. Será de um espírito impostor, se ele se ornar de um nome que não pode justificar. 4. Os bons espíritos jamais dão ordens, não impõem, aconselham e, se não são ouvidos, retiram-se. Os maus são imperiosos, ordenam e querem ser obedecidos. Todo espírito que impõe trai a sua origem. 5. Os bons espíritos não adulam, aprovam quando se faz o bem, mas sempre com reservas. Os maus são pródigos em elogios exagerados, estimulam o orgulho e a vaidade, mesmo pregando a humildade e procurando exaltar a importância pessoal daqueles a quem deseja apanhar. 6. Os espíritos superiores estão acima das puerilidades formais em todas as coisas. Para eles, o pensamento é tudo, a forma nada vale. Somente os espíritos vulgares podem ligar importância a certos detalhes incompatíveis com as ideias verdadeiramente elevadas. Toda prescrição meticulosa é sinal certo de inferioridade e de embuste da parte de um espírito que toma um nome imponente. 7. É preciso desconfiar dos nomes estranhos e ridículos tomados por certos espíritos que se querem impor à credulidade. Seria supremo absurdo levar esses nomes a sério. 8. Deve-se igualmente desconfiar daqueles que muito facilmente se apresentam com nomes extremamente venerados e não aceitar suas palavras senão com a maior reserva. É sobretudo nesses casos que se torna necessário um severo controle, porquanto muitas vezes é uma máscara que utilizam para nos fazer crer
em supostas relações íntimas com os espíritos de elevada hierarquia. Por esse meio, lisonjeiam a vaidade, aproveitando frequentemente para induzir a atitudes lamentáveis ou ridículas. 9. Os bons espíritos são muito escrupulosos sobre as providências que podem aconselhar. Em todos os casos, estas têm sempre um objetivo sério e eminentemente útil. Deve-se, pois, olhar como suspeitas todas as que não tiverem esse caráter, refletindo maduramente antes de adotá-las. 10. Os bons espíritos só prescrevem o bem. Toda máxima, todo conselho que não estiver estritamente conforme à pura caridade evangélica não pode ser obra de bons espíritos. Acontece o mesmo com toda insinuação malévola, tendente a excitar ou alimentar sentimentos de ódio, de ciúme e de egoísmo. 11. Os bons espíritos jamais aconselham coisas que não sejam perfeitamente racionais. Toda recomendação que se afasta da linha reta do bom senso ou das leis imutáveis da natureza denuncia um espírito limitado e ainda sob a influência dos preconceitos terrestres, consequentemente pouco digno de confiança. 12. Os espíritos maus ou simplesmente imperfeitos ainda se traem por sinais materiais com os quais não nos poderíamos enganar. Sua ação sobre o médium, por vezes, é violenta, provocando na sua escrita movimentos bruscos e irregulares. Uma agitação febril e convulsiva, que contrasta com a calma e a suavidade dos bons espíritos. 13. Um outro sinal de sua presença é a obsessão. Os bons espíritos jamais obsediam. Os maus se impõem em todos os momentos, razão porque todo médium deve desconfiar da necessidade irresistível de escrever, que dele se apodera nas ocasiões menos oportunas. Jamais se trata de um bom espírito e ele não deve jamais ceder. 14. Entre os espíritos inferiores que se intrometem nas comunicações, há os que, por assim dizer, se insinuam furtivamente como para fazer uma brincadeira, mas que se retiram tão facilmente como vieram, e isto na primeira intimação. Outros, ao contrário, são tenazes, agarram-se ao indivíduo e não cedem, senão a contragosto e com persistência. Apoderam-se dele, subjugam-no e o fascinam, a ponto de fazê-lo tomar os mais grosseiros absurdos por coisas admiráveis. Feliz dele quando criaturas de sangue frio conseguem abrir-lhe os olhos, o que nem sempre é fácil, já que tais espíritos são mestres em inspirar a desconfiança e o afastamento de quem quer que os possa desmascarar. Daí se segue que devemos ter por suspeito de inferioridade ou de má intenção todo o espírito que prescreve o isolamento e o afastamento das pessoas que podem dar bons conselhos. O amor próprio vem em seu auxílio, porque nos é penoso confessar que fomos vítimas de uma mistificação e reconhecer um velhaco naquele sob cujo patrocínio nos sentimos honrados em nos colocar. Essa ação do espírito é independente da faculdade de escrever. À falta da escrita, o espírito malévolo dispõe de 100 maneiras diferentes de agir e ludibriar. Para ele, a escrita é um meio de persuasão, mas não é uma causa. Para o médium, é um meio de esclarecer-se. Passando todas as comunicações escritas pelo controle das considerações precedentes, reconheceremos facilmente a sua origem e poderemos frustrar a malícia dos espíritos enganadores,
que só se dirigem àqueles que se deixam enganar voluntariamente. Se perceberem que nos dobramos ante as suas palavras, disso tirarão partido, exatamente como fariam os simples mortais. Compete, pois, a nós provar-lhes que perdem o tempo. Acrescentemos que, para isso, a prece é poderoso auxílio. Por ela, atraímos a assistência de Deus e dos bons espíritos, aumentando nossa própria força. É conhecido o preceito: ajuda-te e o céu te ajudará. Por certo, Deus quer assistir-nos, contanto que, de nosso lado, façamos aquilo que é necessário. A esse preceito acrescentaremos um exemplo. Um senhor que eu não conhecia veio ver-me certo dia, dizendo que era médium e recebia comunicações de um espírito muito elevado, que o havia encarregado de vir a mim fazer-me uma revelação a respeito de uma trama que, segundo ele, era urdida contra mim por parte de inimigos secretos que designou. Quereis, acrescentou, que eu escreva em vossa presença? Com prazer, respondi, mas de início devo dizer-vos que esses inimigos são menos temerosos do que supondes. Sei que os tenho. Quem não os tem? E os mais obstinados, em geral, são aqueles a quem mais beneficiamos. Tenho consciência de jamais ter feito voluntariamente mal a quem quer que seja. O mesmo não poderão dizer aqueles que me fizeram mal, e, entre nós, Deus será juiz. Vejamos, no entanto, o conselho que vosso Espírito quer dar-me. Então esse senhor escreveu o seguinte: ordenei a C, nome daquele senhor, que é o farol de luz dos bons espíritos, dos quais recebeu a missão de a espalhar entre os seus irmãos, que se dirigisse à casa do senhor Allan Kardec, o qual deverá crer cegamente no que eu lhe disser, porque pertenço ao número dos eleitos prepostos por Deus para velar a salvação dos homens, e porque lhe venho anunciar a verdade. É bastante, disse-lhe eu. Não se dê ao trabalho de continuar. Este exórdio é suficiente para mostrar com que espécie de espírito estáis tratando. Acrescentarei apenas uma palavra. Para um espírito que pretende ser astucioso, ele é bem desajeitado. Esse senhor pareceu bastante escandalizado do pouco caso que eu fazia de seu espírito, que havia tomado por algum arcanjo ou, pelo menos, por algum santo de primeira classe, vindo expressamente para ele. Disse-lhe eu: esse espírito se trai em cada uma das palavras que acaba de escrever, e, convenhamos, esconde muito mal o seu jogo. Primeiro ele ordena: quer, portanto, manter-vos sob sua dependência, o que é característico dos espíritos obsessores. Ele vos chama de farol de luz dos bons espíritos. Linguagem sofrivelmente enfática e incompreensível, muito distante da simplicidade que caracteriza os dos bons espíritos. Por ela, lisonjeia o vosso orgulho e vos exalta a importância, o que é suficiente para torná-lo suspeito. Coloca-se sem a menor cerimônia no rol dos eleitos prepostos de Deus. Jactância indigna de um espírito verdadeiramente superior. Por fim me diz que devo crer cegamente. Isso coroa a obra. É bem o estilo desses espíritos mentirosos que querem que neles acreditemos sob palavra, pois sabe que, num exame sério, tem tudo a perder. Com um pouco mais de perspicácia, saberia que não me deixo convencer por belas palavras,
nem teria sido tão inábil a ponto de prescrever-me uma confiança cega. Daí concluo que sois joguete de um espírito mistificador que abusa da vossa boa-fé. Exorto-vos seriamente a prestar muita atenção a isso, porque se não vos acautelardes, podereis ser vítima de um golpe lamentável de sua parte. Não sei se aquele senhor aproveitou a advertência, pois não mais o vi, nem ao seu espírito. Eu jamais terminaria se fosse narrar todas as comunicações desse gênero a mim submetidas, por vezes muito seriamente, como emanando dos maiores santos, da Virgem Maria e do próprio Cristo, e seria realmente curioso ver as torpezas debitadas à conta desses nomes venerados. É preciso ser cego para se deixar enganar quanto à sua origem, quando muitas vezes uma única palavra equívoca, um só pensamento contraditório é suficiente para fazer descobrir o embuste a quem se der ao trabalho de refletir. Como exemplos notáveis em seu apoio, concitamos nossos leitores a se reportarem aos artigos publicados na Revista Espírita referentes aos meses de julho e outubro de 1858. Comentários sobre o texto. Processos para afastar os maus espíritos, publicado na Revista Espírita de setembro de 1859, discute os desafios e equívocos comuns na tentativa de afastar espíritos enganadores durante comunicações mediúnicas. Principais pontos: ineficácia de fórmulas mágicas ou exorcismos. O texto critica o uso de métodos como fazer espíritos jurarem em nome de Deus ou assinarem nomes como forma de comprovar sua identidade. Espíritos enganadores podem facilmente burlar esses métodos. Importância da vigilância moral. A presença de maus espíritos está ligada à sintonia moral dos participantes. Onde há imperfeições morais, orgulho ou vaidade, há brechas para a atuação desses espíritos. Valor das comunicações escritas. Ao contrário de evitar a mediunidade, Kardec defende que as comunicações escritas ajudam a identificar e desmascarar os maus espíritos, permitindo que sejam combatidos com discernimento. Evocação consciente versus comunicações espontâneas. Evocar espíritos específicos é mais seguro do que esperar comunicações aleatórias, pois evita a influência de entidades oportunistas. Critério racional e análise rigorosa. O Espírito São Luís recomenda submeter todas as mensagens ao crivo da razão e da lógica, evitando aceitar cegamente qualquer comunicação, por mais elevada que pareça. O artigo, no fundo, é um convite à responsabilidade, ao bom senso e à reforma moral como os verdadeiros processos para afastar influências espirituais negativas. Quadro comparativo entre os principais pontos do artigo Processos para afastar os maus espíritos e os trechos das obras de Allan Kardec que tratam dos mesmos temas. Esse cruzamento nos mostra como Kardec estruturou sua obra de forma coerente e progressiva, aprofundando temas que já apareciam nos primeiros artigos da Revista Espírita. Temas do artigo: ineficácia de fórmulas e rituais exteriores, correspondência nas obras de Kardec, o Livro dos Médiuns, itens 249 e 251,
rejeição de exorcismos e formalismos sem valor moral. Influência moral dos encarnados atrai os espíritos inferiores. O Livro dos Espíritos, questão 498. O orgulho e a fraqueza moral atraem espíritos obsessores. Reforma moral como defesa espiritual. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, e capítulo 28, Prece 16, Necessidade de pureza de pensamentos. Análise crítica das mensagens recebidas. O Livro dos Médiuns, itens 228, 231. O controle universal e o bom senso como critérios de verificação espiritual. Perigos das comunicações mediúnicas espontâneas. O Livro dos Médiuns, capítulo 23, alerta contra espíritos mistificadores que se aproveitam da imprudência ou da curiosidade. Vantagens das comunicações escritas para avaliação consciente. O Livro dos Médiuns, item 182, escrita como registro fiel para comparação e análise lógica. Os 14 caracteres resumidos que Allan Kardec apresenta para identificar a origem das comunicações espíritas. 1. Linguagem nobre e digna. Espíritos superiores se expressam com elevação, sem vulgaridade ou arrogância. 2. Reconhecimento da ignorância. Bons espíritos admitem quando não sabem algo. Os inferiores fingem saber tudo. 3. Coerência doutrinária. Espíritos elevados mantêm unidade de pensamento, sem contradições entre comunicações. 4. Não impõem ordens. Aconselham com liberdade. Os inferiores são autoritários e exigem obediência. 5. Não adulam. Elogiam com moderação. Os maus espíritos bajulam para manipular. 6. Desprezo por formalismos. Valorizam o conteúdo moral, não rituais ou detalhes exteriores. 7. Desconfiança de nomes ridículos. Espíritos sérios não usam nomes extravagantes ou absurdos. 8. Cautela com nomes venerados. Espíritos inferiores usam nomes respeitáveis para enganar. 9. Providências sensatas. Bons espíritos só recomendam ações úteis e coerentes com o bem. 10. Máximas morais elevadas. Toda mensagem que incite ao egoísmo, ódio ou orgulho não vem de bons espíritos. 11. Conformidade com o bom senso. Toda comunicação que fira a lógica ou a razão é suspeita. 12. Influência física perceptível. Espíritos inferiores causam agitação, escrita nervosa ou convulsiva. 13. Obsessão e insistência. Maus espíritos forçam a comunicação, mesmo em momentos impróprios. 14. Tenacidade e fascinação. Alguns se impõem com persistência e tentam isolar o médium de conselhos sensatos. Chico Xavier e Divaldo Franco abordaram temas muito próximos aos desse artigo, especialmente no que diz respeito à obsessão, à influência espiritual e à importância da reforma moral. A seguir, algumas obras que dialogam diretamente com esses temas. Obras psicografadas por Chico Xavier. Desobsessão, André Luiz, pelo médium Chico Xavier. É praticamente um manual prático sobre como lidar com a obsessão,
com orientações para reuniões mediúnicas e esclarecimentos sobre a atuação dos espíritos inferiores. Nos domínios da mediunidade, André Luiz explora os bastidores espirituais das reuniões mediúnicas e mostra como a sintonia moral dos participantes influencia a qualidade das comunicações. Libertação. André Luiz narra um caso profundo de obsessão complexa, mostrando como a reforma íntima e o auxílio espiritual são fundamentais para afastar entidades perturbadoras. Sinal verde. André Luiz, embora mais voltado à conduta diária, traz reflexões sobre como nossos pensamentos e atitudes atraem ou repelem influências espirituais. Obras de Divaldo Franco, Espírito Joana de Ângeles e Manuel Filomeno de Miranda. Tramas do Destino, Manuel Filomeno de Miranda. Aborda casos de obsessão e mostra como espíritos inferiores se aproveitam de brechas morais para influenciar os encarnados. Tormentos da obsessão, Manuel Filomeno de Miranda. Aprofunda o tema da obsessão espiritual com foco na importância do autoconhecimento e da vigilância moral. O Ser Consciente, Joana de Ângeles. Trata da reforma íntima como caminho para a libertação espiritual, alinhando-se perfeitamente à proposta do artigo de Kardec. Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, Joana de Ângeles. Embora mais psicológico, mostra como nossas sombras internas podem ser portas abertas à influência dos espíritos inferiores. Podemos observar assim como os ensinamentos de Kardec foram desdobrados e aprofundados por esses dois grandes médiuns, cada um com seu estilo e missão, mas sempre em sintonia com os princípios da doutrina espírita.